Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Em São Paulo, a ação do Ministério Público Federal garante acessibilidade a todas as agências do INSS no estado. Você é a favor da publicidade para crianças? O Ministério Público Federal defende mais critério e controle para proteger o público infantil. MPF em Minas Gerais questiona a Anatel e empresas de telefonia por políticas sobre minutos não usados na franquia mensal de telefones fixos. E veja também o primeiro balanço do trabalho da ouvidoria do MPF, mais um canal aberto de comunicação com a sociedade. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A ideia de dar as boas-vindas a novos estudantes que entram na faculdade não é nova. Os primeiros trotes surgiram na Europa do século XIV, em plena Idade Média. A proposta é válida quando feita com humor, mas com respeito, para integrar o calouro no ambiente acadêmico. No Brasil, a maioria das universidades já proíbe os trotes há 40 anos para evitar a violência, mas nem todas conseguem livrar os calouros das brincadeiras de mau gosto dos veteranos. Foi o que aconteceu em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Passar no vestibular e entrar na faculdade são etapas decisivas na vida de todo estudante. E é justamente nesse período que acontecem os tradicionais trotes universitários. A brincadeira tá super saudável, a gente só foi pintada, não teve nenhum trote violento. É bom que daí já conhece as pessoas novas, os amigos. Só veio o pessoal que quis mesmo. Organizado pelos veteranos, o trote é feito para receber os calouros. As atividades consideradas brincadeiras têm por objetivo integrar os novatos com os demais alunos da faculdade, como explica Fernando Barros, veterano da Universidade de Mogi das Cruzes. A gente traz o pessoal aqui para beber um pouco com a gente, brincar um pouco, pegar dinheiro e para conhecer a galera, porque aqui no trote eles já estão conhecendo todo mundo que é do diretório acadêmico e tudo, e daí eles vão chamar para as festas, para jogar bola com a gente, para fazer tudo, é mais para enturmar mesmo. Nada de violência, nada de pessoal que a gente é a favor do trote amigável, entendeu? Quem quer participar, participa, quem não quer, não participa, quem quer beber, bebe e assim por diante. Esta psicóloga afirma que o comportamento dos jovens nesse ritual de iniciação acadêmica tem justificativa de afirmação. A pessoa que aceita o trote, na verdade, muitas vezes, ela aceita porque ela é obrigada a aceitar, né? Porque ela tem que fazer parte de um grupo, ela tem que ser aceita nesse grupo. Mas muitas vezes também porque ela tem a ideia, a sensação de que ela está fazendo parte de um novo status social, que é esse contexto, esse novo contexto na vida dela, que é o contexto acadêmico. Mas nem todo aluno novo quer participar do trote, porque acha que a prática ultrapassa uma brincadeira. Não, eu não quero passar, tenho medo disso. Sei lá, não quero ser pintado, não quero que jogue a farinha em mim, eu vou ficar muito triste. E brincadeira não foi o que aconteceu em 2010 na Universidade de Mogi das Cruzes. Calouros do curso de medicina foram retirados das salas de aula e levados em um ônibus para um sítio, onde foram submetidos a diversos tipos de violência, constrangimento e até agressão física. Este não foi o primeiro registro de trote violento envolvendo a OMC. Em março de 1980, um calouro do curso de medicina morreu. Segundo notícias publicadas na época, o estudante não aceitou que o cabelo fosse cortado por veteranos e foi agredido com socos e pontapés. Para evitar que trotes violentos se repitam, o Ministério Público Federal em Guarulhos moveu uma ação civil pública para cobrar da Universidade de Mogi das Cruzes medidas urgentes para acabar com a violência na recepção aos calouros já a partir deste início do ano. O MPF pede também a condenação de 3 estudantes e da própria UMC ao pagamento de R$400 mil de indenização por danos morais coletivos. Caso essa iniciativa do Ministério Público Federal seja tomada de forma sequencial em cascata, eu acredito que nós conseguiremos extirpar o trote violento do cenário brasileiro, porque ela atinge o autor do trote justamente numa área muito sensível, no bolso. A Universidade de Mogi das Cruzes é acusada ainda de omissão, por ter permitido que os alunos fossem tirados da sala de aula à força.
A assessoria de imprensa da UEMC informou que não vai se pronunciar sobre a ação do Ministério Público e apresentou um comunicado oficial onde reconhece o trote universitário apenas como uma tradição estudantil. Para o procurador da República, autor da ação, a universidade tem o dever de fazer mais para evitar trotes violentos e garantir a integridade dos alunos. A universidade, na visão do MPF, deve garantir segurança pelo menos num raio de 200 metros da universidade, para que os alunos possam adentrar o prédio, realizando a matrícula numa condição de conforto e segurança. Você é a favor da publicidade para crianças? Quem tem filhos sabe que a garotada quer tudo que vê nos comerciais da televisão. E não é apenas o consumismo que está em jogo quando se fala em propaganda infantil. Existem outras influências que nem sempre são positivas para os pequenos consumidores. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que integra o MPF, defende mais critério, rigor e controle nesta publicidade para garantir proteção a crianças e adolescentes. A publicidade serve para encantar o consumidor. Visto a minha roupa e fico todo bonitinho. A publicidade é feita para vender. Ela é feita para te seduzir. E eu vou falar uma coisa agora que os publicitários, de repente, alguns ficam nervosos e tal, mas a gente brinca que a publicidade ela é feita para te fazer comprar o que você não pode, não precisa e não deve. E Luiz Gustavo sabe bem disso. Os filhos dele querem novos brinquedos toda semana. Eles querem sempre o brinquedo que está na moda. Quando eles compram todos os brinquedos de uma determinada linha, e aí entra outro na moda, eles esquecem aquele que estava em evidência e já querem o outro. O problema é que a publicidade direcionada ao público infanto-juvenil pode influenciar negativamente. O consumo é um dos aspectos, né? Uma das coisas que eu acho que a criança hoje é muito exposta é uma demanda para que ela se torne adulta ou sensualizada mais cedo do que antigamente. Né? Então é a sandalinha de salto, é a unha que pinta, é a pintura que passa. E isso vai retirando da criança um espaço, né, para viver a própria infância. Pensando na proteção das crianças, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, decidiu apertar o cerco contra a propaganda infantil. O órgão incluiu novas restrições ao código que administra o setor. Segundo o CONAR, crianças de até 12 anos não vão poder mais participar de qualquer tipo de ação de merchandising, que é a publicidade exibida fora do intervalo comercial, em TV, rádio e mídia impressa. Também fica proibido o uso de elementos do universo infantil ou outros artifícios publicitários com o objetivo de atrair a atenção desses pequenos consumidores. As novas orientações estão de acordo com o posicionamento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que faz parte do Ministério Público Federal. Nós entendemos que as crianças e adolescentes, especialmente crianças até 10 anos, estão numa situação de extrema vulnerabilidade e elas não têm condição, per si, de verificar o impacto dessa publicidade. E nem têm ainda a noção do valor do dinheiro para poder compreender o quanto custa a aquisição desses produtos para o orçamento familiar. O Sindicato dos Publicitários aprovou a iniciativa. E eu acho que o CONAR está agindo corretamente. A gente tem que olhar com mais cuidado principalmente para a publicidade infantil. No ano passado, a PFDC promoveu em Brasília uma audiência pública para colocar em debate um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional com o objetivo de criar normas para regulamentar o setor. Mas o texto originário é polêmico, já que prevê a proibição total da publicidade para o público infantil e também a participação de crianças em comerciais. Para o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, as recomendações do CONAR podem reabrir as discussões sobre a urgência de um marco legal da comunicação social no Brasil. Nós achamos que é preciso ter um marco legal, é preciso que alguns avanços de legislações de outros países sejam incorporados e, principalmente, que as boas práticas que foram
assimiladas durante esse tempo todo, né, desde a Constituição de 88, sejam incorporados dentro dessa nova lei. No próximo bloco, em São Paulo, a ação do Ministério Público Federal leva acessibilidade a todas as agências do INSS no estado. É daqui a pouco.